Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, eu te convido para dar uma pausa aí no seu dia, para a gente meditar na palavra do Senhor por uns minutinhos, essa palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa para transformar a nossa vida. Vamos abrir em Números capítulo 13, versículo 30, que diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Amém? Essa palavra é bastante conhecida, é quando Moisés selecionou 12 espias, um de cada tribo, para que fosse espiar a terra prometida, né? E esses espias retornaram falando que a terra era boa, que era farta, que era abundante, que realmente manava leite e mel, mas disseram também que haviam gigantes, que haviam homens de guerra, que eram fortalezas, né? Cidades fortificadas, difíceis de conquistar, e com essas notícias, o povo se desanimou, o povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar, o povo se desesperou, porque desanimaram no seu coração, acharam que nunca conseguiriam conquistar, que nunca conseguiriam possuir a promessa, né? E pensaram, agora a gente vai morrer nesse deserto, saímos do Egito para agora morrer no deserto, porque a gente nunca vai conseguir conquistar essa terra prometida, a gente nunca vai conseguir vencer esses exércitos, entrar nessas cidades fortalecidas. E aquelas notícias, né, aquela notícia que os espias trouxeram, falaram, deram para o povo, desanimou, trouxe grande desespero, murmuração, reclamação no meio do povo. E esse versículo que nós acabamos de ler diz que Caleb fez calar o povo diante de si, né? Fez calar o povo perante Moisés. E é essa expressão que eu quero meditar junto com você. É nessa postura de Caleb que eu quero meditar junto com você. Quando a Bíblia diz que ele fez calar o povo. E quantas vezes na nossa vida nós precisamos fazer calar vozes contrárias. Precisamos silenciar vozes do inimigo que se levantam contra a gente, querendo trazer dúvidas, querendo trazer preocupações, querendo trazer ansiedade, dizendo que a gente não vai conseguir, que a gente não vai conquistar, que a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Indo contra vozes que vão contrária àquela voz do Espírito Santo, que vai contrária às promessas que o Senhor já falou pra gente. É exatamente isso que estava acontecendo. Essas vozes iam na contramão de tudo que Deus tinha prometido, ia na contramão da esperança, né, das promessas que o Senhor tinha trazido. E a Bíblia diz que Caleb fez calar o povo perante Moisés, e nós precisamos aprender a silenciar, a calar essas vozes que vêm constantemente sobre a nossa vida, né? Nos fazendo duvidar, nos fazendo murmurar, dizendo que nós não vamos conseguir. E o que a gente viu, o que a gente vê, né, nesse texto é que Caleb não permitiu que essas vozes contrárias influenciassem ele a ponto de tirar a sua fé, a ponto de tirar a promessa que Deus tinha feito com o seu povo, né? E que consequentemente alcançava diretamente a vida de Caleb. Então ele não permitiu que essas vozes fossem maior, né? Fossem mais altas, falassem mais alto no seu coração do que a voz de Deus, do que a promessa de Deus. E quantas vezes a gente permite que essas vozes contrárias nos influenciem a ponto de nos paralisar, a ponto de se tornarem maiores, de se tornarem mais audíveis dentro do nosso coração do que a própria voz do Espírito Santo, do que a própria promessa de Deus. E a gente precisa entender que essas vozes contrárias sempre vão existir. O inimigo sempre vai lançar na nossa mente, no nosso coração, dúvidas, preocupações, ansiedade, né? Sempre vai lançar na nossa mente que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz. Na nossa mente, e às vezes vai até usar pessoas mesmo, né? Como foi aqui o caso, usar pessoas para falarem, né, contra as promessas de Deus, para nos desanimarem, pessoas que não têm a mesma visão, que não têm o mesmo propósito, né? Que não têm a mesma fé que nós temos. Então o inimigo sempre vai usar pessoas, sempre vai trazer uma forma,
né, dessas vozes penetrarem, tentarem entrar no nosso coração. Que a gente precisa aprender silenciar essas vozes, não permitir que essas vozes nos influenciem. Mas como que a gente silencia, né, essa voz do inimigo, essas palavras contrárias que tentam nos desanimar, que tentam nos impedir de conquistar a promessa? Como que a gente faz isso se calar, né, como Caleb fez? Não é sair por aí mandando as pessoas calarem a boca, né, não é sendo mal educado, não é arrumando briga, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. A gente precisa aprender a silenciar essas vozes no nosso interior, dentro de nós. A gente precisa pedir ao Espírito Santo que blinde, que tape, né, os nossos ouvidos espirituais para que essas vozes não nos influenciem, né, que elas não nos atinjam. Essas palavras contrárias sempre vão existir, né, pessoas tentando nos desanimar, pessoas que às vezes estão preocupadas, estão presas nos seus próprios problemas, estão sem esperança, né, que acabam nos contaminando com essa falta de esperança também. Então, como que a gente faz para silenciar essas vozes? A gente não pode permitir que isso nos influencie. A gente não pode permitir que essas negativas entrem no nosso coração e nos paralise e nos impeça de ver, de enxergar as promessas do Senhor. E foi exatamente isso que Caleb fez, né? Ele fez o povo calar diante de si, diante de Moisés. Mas mais do que fazer o povo se calar, a gente vê que Caleb assume uma postura, um posicionamento. Então a gente precisa aprender a silenciar a voz do inimigo, né? As vozes contrárias do inimigo, mas a gente também precisa assumir uma posição, uma postura, né? A gente não tem que ficar, nós não podemos ficar neutros, né? Eu não reclamo, eu não murmuro, mas eu também não ajo, mas eu também não me posiciono, né? Caleb queria se posicionar. Ele falou: certamente subiremos e a possuiremos em herança. Esse certamente aqui não deixa margem para dúvida. A gente vê que o coração dele realmente estava tomado de fé, tomado de segurança, de confiança, de certeza de que o Senhor faria. Então ele, no seu interior, não deixava margem para dúvida. Ele sabia: certamente nós vamos subir e nós vamos possuir. Ou seja, ele não deixava espaço para dúvida e ele tinha certeza da vitória, né? Ele falou: nós vamos subir e nós vamos possuir. Ou seja, nós vamos lutar e nós vamos vencer, né? Mais do que lutar, nós vamos vencer, nós vamos conquistar. E a gente precisa ser tomado por essa certeza também. Não basta apenas de não murmurar, né? Não basta apenas não reclamar, né? A gente precisa se posicionar em fé, em certeza, assumir uma postura, né, de que nós vamos vencer. E a gente precisa pedir ao Senhor para que isso esteja firme no nosso coração, né? Para que a fé, para que a convicção, para que a confiança no nosso Deus estejam firmes no nosso coração, a ponto da gente não escutar as vozes contrárias que se levantam contra a gente, e a ponto da gente lutar, da gente vencer, da gente ter ânimo, ter motivação para conquistar, que é isso que a gente via na vida de Caleb, né? Mais do que uma certeza, né? Mais do que não murmurar apenas, mais do que não reclamar, mais do que não se deixar contaminar pelas vozes contrárias, ele carregava essa certeza, ele carregava essa motivação, essa fé, essa confiança de que a vitória era certa, era garantida em Deus. E a gente precisa carregar isso também no nosso interior, né? Nos enchermos da esperança, nos enchermos das promessas de Deus, meditarmos nas promessas de Deus e nos enchermos dessa certeza de que o nosso Deus é maior do que qualquer gigante, é maior do que qualquer fortaleza, e que certamente nós lutaremos e nós venceremos no nome do Senhor. Amém? Que o Senhor continue falando no seu coração, que o Espírito Santo te encha de força, de alegria, de motivação para você lutar e vencer as suas batalhas em nome de Jesus.